Fala pessoal, beleza? Boa tarde. É, Voltando aqui, né, pessoal? Voltando aqui de uma mini férias, é, tentar fazer um breve recap, né, dessa semana, tá? E aí a gente conversa um pouco, né, sobre esses dias aqui durante a semana. Mini índice, contexto e movimentação do preço, tá? Amanhã a gente continua, né, nosso estudo de mentoria gradual. Conforme havia mandado no grupo, né, eu vou dar continuidade a padrões, né, de reversão, né, padrões ali trabalhados na abertura, tá? Então, é um ponto que eu acho que é interessante vocês ligarem, né, um dia com o outro, beleza? Então, fazer um mini recap da semana aqui, um pouco mais breve. Aqui, pessoal, já tem um estudo que a gente tem, né, dentro da mentoria gradual, que é uma explicação que o Al traz quanto à volta em V, né? Aqui você teve um microcanal, certo? A partir desse ponto aqui você não tem nenhuma correção. Aqui você teve uma H1. Então aqui foi a primeira correção dessa movimentação. E o mercado retoma essa movimentação já em um microcanal. Como falei para vocês, né, em estudos anteriores, essa movimentação aqui depois desse impulso, né, acabou desenvolvendo em um canal estreito, tá, de baixa. Você não via mais que duas barras de correção. Essas foram as primeiras quatro barras consecutivas. Canal estreito, pessoal, o UOL explica que a gente trabalha, né, a correção, né? Você não entra no rompimento dele. Se você fosse entrar, você entraria aqui na correção, tá? Não é uma movimentação que a gente entre, né, no rompimento, tá? Outro ponto, né, que é interessante é que a volta em V, como eu falei, ela se conclui acima dessa máxima. O Auli explica, né, dentro da mentoria gradual, que a gente tem um estudo que mais vezes, né, e aí é interessante você fazer backtest, né, porque senão não vai fazer sentido para você durante as operações também, que mais vezes ocorre um teste da mínima. E aqui ficou um gap aberto, tá? Ficou um gap aberto aqui. E esse gap aberto, né, pode muito bem atuar, né, como um magneto. Esse teste da mínima não quer dizer exatamente que ele vai ser uma mínima mais baixa, ele pode ser só o fechamento do gap também. Porém, né, se a gente volta um pouco mais, alguns estudos que a gente fez, tirando um pouco mais o zoom aqui, falamos aqui, né, que a gente teve aqui, ó, uma movimentação, né, de uma wedge, uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas, e isso daqui era o nosso ponto de inflexão. O mercado renovou esse ponto de inflexão. Uma das ideias que a gente trouxe foi que isso daqui sobe menos para descer mais. Qualquer ponto acima desse ponto aqui, ó, né? Qualquer ponto de parada, mesmo a troca de polaridade, né, dessa região aqui, ó, é uma LTA, certo? Teve rompimento, ele pode voltar a trocar a polaridade aqui e depois voltar a descer, tá? A ideia é que ele volte, né, a descer um pouco mais, tá? Que ele tenha, né, uma continuidade, pelo menos uma perna 2 aqui para essa movimentação de queda. Seria subir menos, qualquer ponto acima desse ponto aqui é subir menos, tá? E a gente está falando do gráfico semanal, correto? Então ele fechou um gap, né, que estava aberto aqui, um dos pontos que a gente conversou ainda pela manhã. É, Fora, né, isso daqui a gente tem o gráfico diário. Aqui no gráfico diário, pessoal, passamos aqui a região de 61,8 e aqui no gráfico diário, né, até nos parece, né, uma ideia de rompimento, né? Só que se a gente vem de um ponto ao outro aqui, né, a gente já tem um pouco mais de barras. E se a gente traça essa outra linha aqui, né, que foi uma que a gente traçou ainda hoje pela manhã, né, que são as últimas duas máximas, tá? Que seria essa com essa máxima, você chega nessa mesma região aqui. Então aqui você ainda não teria um rompimento, é uma LTB. Aqui você precisa, né, ainda de continuidade. Aqui tem outra resistência, né, que é uma resistência comum intraday e que também, né, funciona muito bem em tempos gráficos maiores, já que os estudos, né, são fractais, que é a média móvel de 200. A gente sabe que muitas vezes ela atua como resistência, principalmente se só o preço tenta passar dessa média, né, e não o preço e as demais médias. Então aqui continua ainda dentro da ideia de alto, né, no canal de baixa, tá? Tivemos aqui, né, pessoal, uma falha de L2 na média móvel de 20. Essa movimentação aqui, conversamos, né, que ela tinha a premissa de duas pernas de alta. Essas duas pernas de alta se prolongaram bastante. A perna 1, né, de maneira dentro de correções, né, claras, ela termina quando você teve a primeira perda de mínima, tá? Então aqui você teve um microcanal, aqui você teve uma L1. E a premissa seria duas pernas. Então uma próxima perna de mínima cumpriria, né, a premissa, ter perna 1, perna 2. E a perna 2 ela se encerra a partir do momento que você tiver uma nova perda de mínimo, tá? Então, é um ponto aqui razoável também a se pensar quanto a essa movimentação. Então, aqui a gente ainda está contra a média móvel de 200 e estamos, né, ainda tentando um realinhamento das médias. Pelo menos, né, uma possibilidade de pullback, isso aqui é razoável, tá? Mas, né, conforme falamos, essa movimentação pode, né, testar a mínima da tendência. A gente não pode esquecer do semanal. Lá no semanal a gente falou que era um canal estreito, aqui é um canal amplo, tá?
Duas possibilidades de wedge, né, pessoal? Aqui fica um pouco mais claro. Deixa eu só apagar essa outra linha aqui, tá? Aqui tem duas possibilidades de wedge, né? Uma, que é aquela que a gente conversou, que a gente busca quando a gente está procurando uma movimentação um pouco mais climática, né? Que você usa as últimas mínimas. E, né, aqui você usa o fundo mais baixo, você liga no fundo mais baixo, né? E ele chega nessa região aqui. No semanal, né? Não nos parece um bom rompimento, mas aqui, né? Aqui também acaba não parecendo, né? Porque você tem barra de rompimento e as barras de continuidade acabam sendo ruins. Aqui ficou a ideia de bandeira final, né? E aí, essa movimentação está sendo bem interessante, uma movimentação de alta. Porém, né, dentro daquilo que a gente acabou de falar no semanal, se o preço, né, tem essa wedge, tá, ou essa outra, né, tanto faz, o ponto de inflexão continua aqui. Então, qualquer mínima, né, que seja, qualquer máxima que seja mais baixa do que esse topo, né, ainda seria uma movimentação mais favorável, né, aos vendidos, tá? Ainda, né, não temos um completo alinhamento preço-média, né? Por exemplo, como isso daqui, né? Médias e preço alinhado também com a média móvel de 200, né? Para ter uma movimentação excelente de alta. Por enquanto aqui, né, o preço pode acabar, né, atuando, né, a 200 pode acabar atuando como resistência, como atuou aqui anteriormente, tá? Então, aqui a gente precisa de um pouco mais de detalhes. Aqui ainda, né, dentro da ideia do gráfico diário, né, conforme a gente falou sobre setups acumulados, né, aqui tivemos uma L2 e aqui tivemos uma venda de L1. A venda de L2, né, do gap de média ainda não aconteceu, o movimento está muito forte, porém, né, o gap de média ainda existe a possibilidade dele, né, ter uma segunda perda de mínima, uma venda de L2 e ele vir fazer algum tipo de teste da mínima da tendência, tá? Ainda existe a possibilidade, mesmo com a movimentação, né, desenvolvendo muitas barras de alta, né, a gente não vê uma movimentação, por exemplo, excelente de alta. A gente não vê grandes gaps abertos, né, durante essa movimentação. Aqui ficou esse, ó, né? Depois daqui, né, acaba ficando, né, esse daqui foi fechado, tá? Acaba ficando somente esse outro aqui. Então há esses dois gaps aqui, né, a princípio, né, a serem, né, fechados aqui para essa movimentação. Tem esse e tem esse outro aqui. Depois disso daqui, no gráfico diário a gente não tem mais gaps, tá? No semanal tem sim, né? Só para a gente dar uma olhada e falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente tem gaps abertos, a gente está observando um desequilíbrio, né? Então, a partir desse ponto aqui, ó, não teve mais vendedores interessados em participar dessa movimentação, ó. Então, aqui você tem uma movimentação que teve desequilíbrio, né? Gaps abertos, ainda dentro desse cenário, né, também podem atuar como magneto. Então, aqui a gente vem, né, ao 60 minutos. Aqui tem alguns pontos, né, pessoal, que inclusive a gente conversou, né, sobre hoje. A gente sempre tenta entender o que está mais fácil, tá? Para a gente fazer, para a gente comprar, para a gente vender, né? E uma das ideias da gente usar o triple screen, né, que seria olhar pelo menos 3 tempos gráficos, é ter essa percepção. Vejam, né, que aqui a gente teve um gap de média, né? Ó, aqui anteriormente já era a tendência, tá? Ó. Vejam que aqui o mercado entra, né, numa fase de impulso e canal nos 60 minutos e perdura até então. Aqui a gente tem, né, um gap de média, né? A gente tinha tendência, você vê que você tem bem mais de 20 fechamentos aqui acima da média móvel de 20. Aqui você tem os seus dois primeiros fechamentos completos abaixo da média móvel de 20. Aqui teve uma entrada de H1, né? Com um gap de média em cima da média móvel de 200, né? E aí realinha, né, as demais médias. Isso daqui é mais ou menos aquela ideia que a gente falou do diário, né? Às vezes ele tenta romper, ali a princípio ele acaba não conseguindo, tá? De maneira direta. Posteriormente, né, ele pode até conseguir. Mas a princípio, como ele renovou a inflexão daquela wedge do semanal, né, essa movimentação ainda pode se tornar uma movimentação de queda. Uma das possibilidades para hoje era que isso daqui poderia, né, nos dar a possibilidade, né, de uma final flag, né, uma bandeira final, tá? Por quê, né? Porque essa movimentação que anda, né, levemente ascendente, né, ela é a descrição de um Barbie Wire que muitas vezes leva, né, a uma reversão, tá? A um movimento de reversão. Aqui nos 60 minutos, pessoal, para ter qualquer tipo de possibilidade, por exemplo, para os vendidos, né, atuarem, como voltou a ser tendência, e é interessante a gente respeitar isso, né, tanto no 5 quanto no 15. Inclusive foram setups que a gente conversou no dia de hoje, né, quanto à possibilidade ali de compra, né, só aconteceu no 5, no 15 acabou não acontecendo, tá? A ideia, né, de você ter pelo menos um gap de média, porque isso daqui é tendência, tá? Retornos à média móvel de 20, né, são setups de compra. Vejam que setups de compra, né, mesmo às vezes com grandes barras aqui, acabam não tendo continuidade. Eu digo grande barra essa segunda aqui. A primeira foi um doji nos remete à lateralidade em uma barra e
a mínima da barra, né, pode atuar como resistência, como suporte, tá? E a máxima da barra como resistência. Aqui também, né, nesse dia, tá? Aqui nesse dia a gente teve a barra 1 como um doji, né? Deixa eu só trazer para cá. Aqui, ó. Barra 1 do dia como doji, a mínima da barra como suporte, a máxima da barra, né, como resistência. Manteve a lateralidade por um tempo, tá? E aí, né, a gente tem ainda uma movimentação em tendência. Vejam aqui que a gente tem de novo, ó, 19 fechamentos sem nenhum toque na média móvel de 20. Quanto mais isso daqui acontece, né, mais forte fica a possibilidade do preço encontrar compradores na média móvel de 20, tá? Por quê? Porque volta a ser tendência. Então, sempre que o preço volta a ser tendência, acaba sendo mais fácil a gente atuar na ponta compradora do que atuar na ponta vendedora, tá? Então, a ideia da gente observar o M60 é entender que é mais fácil a gente, né, mesmo que a gente entre e fique posicionado, né, numa movimentação que às vezes não vá bem diretamente a favor do trade, logo que você entra, né? Mas você ainda tem o mercado a seu favor, né? Você tem a dificuldade, né, de uma reversão completa dessa movimentação. Lembrando, né, que 80% das tentativas de reversão falham. E para que isso daqui aconteça, né, para que tenha a possibilidade de uma reversão, você vai precisar pelo menos ter um gap de média aqui. É um sinal de fraqueza da tendência. Em forte tendência, ele pode muito bem retomar, tá bom? 15 minutos, pessoal. Só pra gente bater um papo. Deixa eu só aqui. A semana, né? A semana aqui. Deixa eu só ver aqui o dia que iniciou essa semana, né? Dia 8, tá? Então, a partir do dia 8 aqui, ó. Aqui nos 60 minutos, ó. O mercado acaba não conseguindo, né, pessoal, um gap de média. A gente vê bons fechamentos de baixa aqui, ó. Mas barras sobrepostas, né? Quando você tem um fechamento de uma barra contido dentro da máxima e da mínima da barra anterior, a gente chama isso daqui de barra sobreposta. Isso daqui é um grande indício de lateralidade. Quando a média móvel de 9 está junto da média móvel de 20, isso é um grande indício de lateralidade, tá? E aí as movimentações acabam não desempenhando, né, grandes movimentações a partir de nova máxima, mantém a lateralidade, tá? Isso daqui veio ser melhor, né, um pouco no dia 9, aqui no dia 9, tivemos aqui, ó, quanto à barra inicial do dia, uma tentativa de barra de baixa, né? E sequencialmente a isso, né, a gente já teve logo na sequência uma barra de alta, tá? Aqui, ó. Essa outra barra aqui, né, seria uma barra de compra muito interessante, né, porque ela acaba sendo uma outside, saindo das médias. Isso daqui foi um dos pontos que a gente falou hoje, né, pela manhã, quando a barra 1 do dia, né, ela acaba tendo trazendo essa movimentação de uma barra de tendência e uma barra, né, que tende a armadilhar, né, um dos lados, ela vem abaixo da barra anterior, ou seja, vendidos, né, que atuam vendendo abaixo de mínimas de barras anteriores, né, acabam ficando armadilhados aqui e ela volta e fecha acima da máxima da barra anterior. Uma boa outside, saindo das médias ainda abertas, alinhadas, direcionais. Seria aqui, né, um bom trade de compra, tá? Você teve gatilho de compra aqui nos 60 minutos. Boa barra, né? Com boa possibilidade aqui de algum tipo de continuidade. Alvos, né, dessa movimentação, você poderia pegar esse pivô aqui, ó, né, e fazer a projeção. Creio que o primeiro alvo dele esteja mais ou menos aqui, né? E o segundo alvo também, né, acabou sendo alcançado ainda, né, nesse mesmo dia aqui, ó. Não. Só no finalzinho do dia, né, pessoal? Aqui, ó, tá? Aqui já é o dia seguinte. E aí, aqui tivemos uma boa movimentação de alta de novo. E vejam, né, que a frequência das barras também, né, é interessante você observar isso aqui nos 60 minutos, né, porque você não tem mais do que duas barras negativas aqui, ó, com boa movimentação, tá? Então esse ciclo aqui, né, ele nos remete bastante à ideia de um canal estreito de alta, né, onde você não tem muitas barras de baixa, e tem mais barras de alta na sua frequência aqui das barras, tá? Dentro daquela ideia de ciclos, né, que a gente já estudou. Então aqui, essa movimentação ainda é uma movimentação bem positiva, tá? Para que isso daqui se reverta, vai precisar de muita pressão, vai precisar de um ciclo muito extremo, que chegue pelo menos até aqui, né? Que chegue pelo menos a concluir um gap de média, que também ainda vai ser um setup de compra aqui dentro desse cenário. Então aqui nos 60 minutos, né, dentro desses outros dias, né, aqui você já tem uma movimentação de retorno à média móvel de 20, ó, que nos 60 minutos acabou sendo somente um retorno à média móvel de 20. Às vezes lá no 5 gerou um bom trade na ponta vendedora, mas aqui, né, foram só setups de retorno à média. Aqui você tem um M2B com fundo duplo na média móvel, né, aqui no fechamento do dia. E isso daqui
acabou também, né, gerando uma reação na abertura do dia seguinte, aqui do dia 11, tá? Então você teve um fechamento, ó, você tem aqui, né, duas pernas de retorno na média móvel de 20, depois você tem um outro retorno na média móvel de 20. Isso daqui pode ser lido, né, como um fundo duplo mais alto, tá? E aí o preço abre reagindo, né, a uma possibilidade de tendência, uma possibilidade de continuidade de tendência. Você teve aqui um novo impulso de alta, né, que o preço se distancia da média e depois você tem um retorno à média como lateralidade, tá? E aí aqui você teve, né, algum tipo de resposta positiva a essa movimentação. E aí, mais uma vez, né, só que aqui, né, pessoal, pelo menos no fechamento até ontem, isso aqui parecia bastante a ideia de uma bandeira final. Só que falamos, né, da dificuldade do mercado reverter isso daqui, né? Para o mercado reverter, ele vai precisar, pelo menos num gap de média, ou ele vai precisar fazer um ciclo assim, né? Vai precisar fazer um ciclo desse tipo, né? A gente vai ter que ver muita pressão para quê? Porque a gente pensa que quando tiver uma H1, essa H1 pode falhar, ter uma falha de H1 e ter, né, os setups que a gente já conhece, tá bom? Então, dentro dos 60 minutos no dia de hoje. A barra 1 do dia, um doji. Né? Doji geralmente nos remete à lateralidade em uma barra. Fica ruim, né, da gente pegar exatamente vendas abaixo dessa barra, por ser a possibilidade de uma lateralidade. Fica ruim de você pegar compra também acima, né, por conta da possibilidade dela atuar como resistência. E o mercado permaneceu dentro dela aqui, ó, com fechamentos dentro dela, né, em barra sobreposta, por pelo menos 3 horas ali, né, sequenciais ali, essa movimentação, tá? 15 minutos, pessoal. 15 minutos o dia anterior, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente dar uma olhada aqui a partir do dia 8. Dia 8, né? Dia 8, o fechamento da semana ali, né? Acabou sendo numa possibilidade, né? De wedge aqui, tá? Uma, duas, três puxadas. Né? Então aqui abre o dia seguinte, tá? Aqui, ó. Você tem aqui a abertura do dia seguinte. Acaba tendo um reflexo, né, pessoal? O fechamento do dia, né, vai ser até um dos pontos que a gente vai estudar agora na mentoria do final de semana, que é essa ideia, né, do mercado ter algum tipo de reação a alguns setups, tá? E aí a gente conversa um pouco mais sobre isso no estudo de amanhã. Aqui acabou gerando uma boa movimentação favorável aos vendidos, né, que é o reflexo, né, dessa possibilidade de wedge. Se isso daqui, né, pessoal, se a gente chama essa movimentação aqui de wedge, né, isso daqui era um ponto de inflexão, esse ponto de inflexão ele foi renovado aqui na abertura, então ele tinha aqui a premissa de uma perna 1 e tinha a premissa de uma perna 2, tá? Acredito que essa perna 2 aqui acabou pagando aqui, né, alguma projeção, né, acabou pagando o primeiro alvo. Aqui você vê, né, a média móvel de 200 atuando, né, como suporte, tá? É importante você memorizar isso, né, para você não pegar vendas exatamente em cima da média móvel de 200, porque isso aqui é bastante arriscado, né? Menos vezes a gente vê o mercado romper essa média de uma vez, tá? Então, é mais complicado você apostar exatamente, né, no rompimento dessa média. Então, a ideia também, né, da gente observar mais uma vez, né, múltiplos time frames nos auxilia, né, nessa observação, tá? E aí o mercado, né, desempenha uma movimentação bem lateral, tá? Falhando aqui, né, faz um fundo duplo mais alto. Talvez tenha mais detalhes aqui, né, pessoal, mas para o vídeo não ficar algo muito extenso, né, eu vou tentar focar aqui somente, né, nessas movimentações mais básicas aqui, né, do preço, mais próximas ali, tá? Não vou juntar os tempos, mas só lembrando, né, aquilo que a gente passou, e outro tema, né, que a gente já conversou em outros momentos, né, é a observação, né, de rompimento, tá, dessa média. Então, aquilo que a gente acabou de falar no gráfico diário, não é uma movimentação muito fácil de acontecer, geralmente ela é mais lenta e mais difícil, tá? Então aqui a gente vê uma tentativa de rompimento, um fundo duplo, né, uma movimentação mais lateral, região de POC ficando aqui, né, e depois, né, o mercado volta a fazer uma estrutura de alta, né, ou seja, ele retoma essa máxima e retoma a máxima aqui do dia anterior, ó, tá? Quando ele faz essa máxima aqui, ele acaba retomando as máximas mais baixas e acaba retomando essa máxima aqui também. Então, se eu tenho um fundo mais alto e tenho um topo mais alto, eu já tenho uma nova estrutura de alta, tá? Então, nova estrutura de alta pode me levar, né, a movimentação de alta um pouco mais forte. Mais uma vez aqui, né, pessoal, já no dia 9, né, falando um pouco sobre a continuidade aqui, né, do dia 8. O dia 8 ele volta aqui mais uma vez para testar a média móvel de 200, ó, mais uma vez aqui atuando como um excelente suporte nessa movimentação. Barra 1, né? Vamos dar uma olhada aqui só se isso daqui era a tendência, né? Que não chegou, né, a ser tendência, acredito.
Não chegou sim, né? Chegamos aqui a ter 22 fechamentos aqui acima da média móvel de 20. Aqui, pessoal, no 15 minutos, né? Um setup familiar aqui pra gente, né? Dois fechamentos completos, um outro suporte, VWAP aqui do dia anterior, né? Atuando aqui também, né? Como uma possibilidade de suporte, tá? Além da própria média móvel de 200. Aqui você também tem uma região de fundo duplo, né, que não teve rompimento e continuidade. Importante também observar essas regiões de fundo, né, anterior. Às vezes a gente tira o zoom, né, às vezes acha até outra região de troca de polaridade, aqui não é o caso. Mas aqui você tinha também, né, isso daqui. A única barra que tenta romper, de fato, isso aqui é essa. Então ela tenta um rompimento, a barra seguinte, né, nega essa possibilidade de rompimento. Depois aqui eu acredito que tenha sido alguma uma notícia, né, pessoal? Uma movimentação aqui um pouco mais pesada, né? Aqui, né, você tem já o preço voltando para a ideia da movimentação de alta. Aqui ele acaba retomando, né, uma mínima, mas é uma mínima minoritária, tá? Que acaba não chegando a mexer, né, nessa estrutura aqui, ó, fundo, topo, né? Movimentação intermediária, isso daqui a gente chama de minoritária. Aqui você também tem, né, o preço, né, fechando um gap aberto, tá? Importante também essas observações de fechamento do gap, observação também, né, de uma pequena possibilidade, né, de três puxadas aqui, ó. Você tem uma, você tem duas, você tem três, né? Eu tenho uma mínima, tenho uma segunda mínima, tenho uma terceira mínima intraday. Tá? Isso também é um ponto relevante, né? Três puxadas intraday. E aí você tem aqui, né, uma excelente barra, né, de rejeição a essa movimentação. E a média móvel de 200 aqui, como a gente acabou de apontar, né? Movimentação mais segura, né, pessoal, para isso daqui seria, né, rompimento, né, correção, né, nem chegou a tocar a média móvel de 20, aqui foi um ponto de entrada, gatilho, aqui outro ponto de entrada, gatilho. Aqui também, né, acabou sendo, né, porque você vê uma rejeição muito forte dessa movimentação, tá? Aqui, um pouco mais complexo, né, porque o stop fica mais caro, tá? A barra muito ampla, né, o stop aqui abaixo dessa mínima aqui, né, ficaria um stop de 600 pontos, mas ainda assim, né, de melhor probabilidade de continuidade do que, né, de você tomar um stop dessa movimentação, tá? Fundos mais altos, rejeição ao fundo, tá? Você vê, né, que o preço tinha também, né, esse setup de compra, né, uma entrada aqui de H1, com premissa de pelo menos, né, um teste da máxima da tendência, certo? Da tendência, né, a tendência anterior estava aqui, tá? A própria máxima. Depois disso daqui, né, a tendência volta a vigorar, né? Você vê aqui que depois do gap de média, né, ele retoma a tendência. Tem rompimento da máxima prévia, né, e aí você tem tendência de novo. E aí, se você tem outro gap de média, esse gap de média se torna outra tendência. Um dos amigos até falou hoje, né, que muitas vezes o mercado, né, ele vê o mercado atuar, né, depois de uma tendência, ele formar uma boa lateralidade. E isso é a ideia de ciclos infinitos dual, né, pessoal? O mercado muda de tendência para lateralidade, tá? É uma das falas, né, que ele repete, né, bastante ali dentro da ideia de ciclo, tá? Então aqui, pessoal, no dia 10, né, a gente tem aqui uma movimentação, né, um tanto quanto mais lateral, né, que você tem aqui, ó, isso aqui a gente chamou de tendência. Quando tiver, né, a ideia de um gap de média, a gente teria alguma possibilidade de compra, certo? Aqui você teve uma tentativa, né, de gap de média, a barra já retoma a média móvel de 20, não tivemos as duas barras. Aqui eu tenho mais uma, mas a outra barra retoma, depois as demais, ó, elas passam aqui pela média móvel de 20. Quando que a gente teve mais uma vez outro, né, setup? Tivemos aqui, ó, dois fechamentos completos, tá? Abaixo da média móvel de 20, tá? E aqui você teve uma entrada de H1 e depois aqui uma entrada de H2, né? Foram as duas entradas aqui. Pagou alguma coisa ainda, né, pessoal? Não chegou a retomar a máxima da tendência até então, tá? Isso veio acontecer no dia seguinte, né? Gap de média, né? É um setup com as premissas, né, que a gente já estuda. E aí o mercado veio aqui, né, fazer um teste, tá? Da máxima da tendência. Isso, né, somente para o dia seguinte. Aqui para o dia seguinte, né, abre com uma boa barra de alta, né? É interessante a gente ter também essa observação de múltiplos tempos gráficos, porque às vezes, pessoal, tem dia que a gente tem, se vocês retomarem, né, a memória, tem dia que a gente tem a barra 1 do 15, a barra 1 do 5 como um doji, né? E aí a gente fica numa lateralidade por um bom tempo. E tem dia que às vezes a gente tem a barra 1 do 5, a barra 1 do 15, às vezes até mesmo a barra 1 do 60, como uma barra dessa, né? Uma barra de alta. Essa barra aqui, claro, ela tenta um rompimento, né? É a tentativa de um rompimento. Eu posso, né, pegar a projeção de toda essa lateralidade aqui para eu trabalhar, que era uma lateralidade, certo?
Então, se eu tenho uma tentativa de rompimento aqui, né, dessa lateralidade, eu vou avaliar se esse rompimento faz sentido. Eu tenho uma boa barra, né, indicando a possibilidade. A barra 2, né, acaba sendo uma barra de pequena continuidade, seria mais interessante se ela tivesse um fechamento um pouco mais próximo aqui, né, da sua máxima, tá? Quanto mais próximo da máxima, mais você entende que tem compradores, né, batendo o mercado até o fechamento da barra. Então tem mais certeza, vale mais você entrar, mesmo que seja, né, naquele modo rompimento ali que você fica um pouco mais pé atrás, tem que reduzir a mão, mas que você tem que participar pela possibilidade de um movimento projetado. E aí, né, também somando com o dia anterior, né, o próprio gap de média, né, nos dava a ideia, né, de pelo menos um teste dessa máxima aqui. Então, ainda assim, né, poderia ser uma entrada interessante. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo da lateralidade, né? Aqui para o dia 11, né, acabou sendo um ponto de alvo, e aí o mercado acabou, né, não desempenhando mais muita coisa depois disso, né? Às vezes o mercado te dá boa movimentação e depois ele só cozinha realmente o resto do dia. Só mais um setup aqui, né? Que acabou sendo aqui acredito, deixa eu ver aqui se já se torna um 2HM. 23, né? 23 candles ali, a gente já pode até considerar isso aqui como 2HM, né? Que seria um setup de compra aqui de retorno na média móvel de 20, né? Já que foi o primeiro. Então aqui ainda teve, né, um setup de compra. Tendência, né, pessoal? Mais uma vez, o fechamento de quinta, né? Foi tendência, tá? Pagou as projeções de alvo aqui. Teve aqui, né, um novo rompimento, né? A gente pode chamar isso daqui de rompimento, tá? Com 15 minutos. Apesar de ter sido bem sofrido, né? E as barras vão se distanciando, vão ficando gaps abertos, tá com a região de topo. Então aqui, né, você também poderia usar essa projeção aqui, né, e até mesmo, né, um segundo alvo aqui para uma projeção, tá? Dia seguinte, né, pessoal, que é o dia de hoje, né, a sexta-feira aqui. Na sexta-feira, pessoal, a gente abre aqui, ó, com uma boa barra de tendência de alta. Aqui, né, conversamos pela manhã, né, que normalmente quando a gente tem esse tipo de barra, né, esse tipo de barra que ele leva a algum tipo de continuidade, nos 5 minutos também, né, foi uma barra próxima, né, a esse tipo de barra. Normalmente esse tipo de barra ele leva o mercado a pelo menos uma segunda perna de alta. Aqui tivemos notícia, né, pessoal? Tá? Tivemos uma movimentação aqui, né, de notícia, né, às 9h30, né, tivemos notícia. Isso daqui foi a reação do mercado, tá? Acabou não vindo essa movimentação de uma vez. Aqui a gente tentou, né, ter uma movimentação maior de baixa, né? Veja uma dificuldade, né, que é para o mercado reverter uma tendência. Aqui acabei, né, tinha feito uma compra nos 5 minutos, acabei recomprando no gap de média dos 5 minutos, né? Já chego lá, conversa brevemente ali somente sobre esse dia aqui. Setups de retorno à média, né, pessoal? Toda vez que o preço volta à média, quando está em tendência, é um setup, é um M2B. A questão é que quanto mais ele vai acontecendo, acontece uma, acontece duas, três, né? Muitas vezes a gente começa a ver a possibilidade dele conseguir cavar um pouco mais essa movimentação, conseguir pelo menos um gap de média, que seria ainda, né, um bom setup de compra para um teste da máxima da tendência. Não teve aqui no 15 minutos, tá, pessoal? Esse setup só aconteceu no 5 hoje. E só foi uma entrada de H1, tá bom? E o dia de hoje, né, acaba fechando ali em um topo duplo, né, um pequeno topo duplo, topos duplos, né, a gente conversa um pouco mais sobre isso na mentoria gradual de final de semana. Dia de hoje, né, pessoal, como a gente tinha aquele horário de notícia, né, que ainda não dá para fazer muita coisa, barra 1 boa outside, tá? Boa barra, né, de tendência saindo das médias, né, aqui já quase valia uma entrada, né, para pensar aqui até mesmo numa pequena projeção. Ela armadilha, né, alguns vendidos aqui, né, ela bem abaixo da mínima de fundos anteriores aqui. Tínhamos deixado a possibilidade de uma wedge, né, aqui da movimentação do dia anterior, tá? Aqui ele renova o ponto de inflexão, mas fecha como uma barra, né, que armadilha, né, muitos vendidos aqui dentro dessa movimentação. E como falei, né, quando a gente tem uma barra de tendência de alta, geralmente quando o dia começa, né, a gente está tentando entender quem que está ganhando, né, compradores ou vendedores. Tá mais fácil para os compradores, não estava? As médias estão abertas, alinhadas, direcionais, estava mais fácil para os compradores. Boa barra de tendência, só que aí a gente teve notícia aqui às 9h30. Às 9h30 teve notícia, né, teve uma movimentação mais lateral, deixou aqui, né, um fundo, deixou aqui um topo, certo? Deixou aqui um fundo levemente mais alto. O que eu, né, acabei fazendo? Essa movimentação ficou aqui um tanto quanto lateral, né? E aí, né, depois, né, que o mercado acalmou um pouco, eu acabei fazendo uma compra, tá? Aqui, né? Pensando no que, né, pessoal? Pensando, né, na retomada, pensando na projeção de alvos um pouco maiores. Acabei, né, fazendo uma compra aqui. Essa compra não andou, claro, a meu favor, né? A gente já vê aqui,
né, nessa possibilidade. Ainda, né, era um fundo aqui, né, levemente mais alto, se vocês observarem aqui, quanto ao fundo anterior, ainda tinha sido um fundo levemente mais alto. E aí ele me deixa uma outra outside bar, né, bem aqui, ó. Né, por isso que eu acabei comprando. Vejam que ela veio abaixo da mínima da barra anterior, faz um fundo duplo, né, aqui exato, tá? E, né, me deixa uma barra, né, de sinal aqui, que era uma possibilidade aqui de compra, tá? Depois disso daqui, né, o mercado acaba não desempenhando bem, tem que ficar segurando a movimentação. Por que que eu segurei a movimentação, né, pessoal? Porque a gente teve a possibilidade de um setup de compra ainda, né, para o dia. Né? Na verdade, a minha compra foi aqui, ó. A minha compra foi aqui, ó. Foi antes, eu tive que ficar segurando essa movimentação bem mais tempo, tá? A minha compra foi aqui, né? Foi uma entrada aqui, pensando na ideia da retomada e pensando nessa estrutura aqui, ó, tá? Uma outside, certo? Ela vem abaixo da mínima. Faltou fechar acima da máxima, né? Conforme eu falei, mas eu já tinha deixado a entrada aqui, né? Pela possibilidade de outside, às vezes acelera nessa movimentação, a gente fica de fora. E aí acabei deixando uma compra aqui. Após, né, essa outside com fundo mais alto. E aí o mercado faz uma lateralidade, deixa uma outra possibilidade de compra, né, aqui, né, nessa outra outside. Só que aí, né, pessoal, aqui já compensava, né, não compensava mais eu tentar estruturar, né, um outro trade se não tivesse um outro setup de compra mais interessante, né? Já tinha entrado numa outside, a ideia era esperar. Como, né, a gente falou, por exemplo, aqui, né, nos 5 minutos, aqui, eu tenho aqui o gap de média, né? Tenho aqui o gap de média, barra completa, né? Duas barras completas abaixo da média móvel de 20. As máximas, né, não podem tocar a média móvel de 20. Aqui teve uma entrada de H1. Essa entrada a gente conversou no grupo, né? Que foi uma possibilidade. Acabou sendo, né, o melhor trade do dia. Né? O trade, eu digo assim, né, com um setup, né, claro, para uma movimentação que a gente já conhece. Né? Acabou pagando ali, né, cerca de 400 pontos, né, se você deixa uma entrada aqui. Aqui eu acabei, né, aumentando a minha posição, né, tinha entrado aqui, acabei entrando aqui, ó, na abertura da próxima barra, depois da barra de alta, tá? E aí meu preço médio, né, sai daqui, somando com essa parte aqui, ele acaba parando, né, razoavelmente aqui no meio dessa movimentação, tá? E aí acabei fazendo uma parcial aqui, depois outra parcial aqui, depois finalizei o trade aqui na nova máxima, que era a premissa, né, do gap de média, tá? Depois disso daqui, pessoal, muita atividade lateral, ficava difícil, né, de você fazer qualquer coisa. Depois do gap de média, o mercado pode iniciar uma fase de lateralidade mais forte, né? E aí, né, ele acabou fazendo isso, né? Só que essa lateralidade aqui acabou não desempenhando, né, uma movimentação mais próxima, tá, da mínima aqui, nem mesmo o fechamento aqui, ó, do gap que ficou aberto dessa movimentação. Comprados, né, lá no 15 minutos não tinham tido um gap de média ainda, entenderam essa movimentação ainda como uma boa tendência de alta, tá? E aí, né, acabou tendo aqui algumas outras possibilidades de ingresso, né, mas bem mais tarde, né, nessa movimentação aqui, tá bom? O preço acabou pagando, né, algumas possibilidades de alvo. Ó. O primeiro alvo aqui, ó. É normal, né, quando o preço atinge a região de alvo, ter realização de lucro e a realização de lucro, né, de quem está participando com a mão mais pesada, né, é necessário que o mercado tenha, né, essa fase de lateralidade, que é para quê? Para que se possa, né, vender, né, recompra um pouco mais, vender, recompra um pouco mais, vender, né, recompra um pouco mais, tá? Para que se consiga, né, sair, né, de boa parte da posição também, beleza? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Um forte abraço para vocês, né? Para a galera aí que é membro do canal, né? Até amanhã aí com o nosso novo estudo aí da mentoria gradual. Valeu? Forte abraço para vocês aí e até mais.